temos uma variedade de palestrantes que estão aqui no slide. Todos vão falar sobre monitoramento de coberta florestal. Eu sou Gabriele Nussmann, sou diretora de paisagens sustentáveis e soluções baseadas na natureza da WRI. Eu estou focada no Global Watch para monitoramento. Bem, então, temos três grandes objetivos. Primeiro, vamos fazer uma introdução dos últimos dados sobre a cobertura de árvores de GFW. Vamos aprender sobre os desafios, sobre monitoramento de restauração e também vamos ouvir os usuários de dados de cobertura arbórea, florestal e também vamos começar com uma visão geral de Global Forest Watch. Talvez vocês já usem, mas talvez é a primeira vez que vocês escutam sobre essa plataforma. É um prazer apresentá-la. Global Forest Watch offers an integrated, fully Então, accessible suite of tools designed to GFW oferece um conjunto de ferramentas de monitoramento florestal para acessar informações para especialistas, não especialistas, sobre paisagens florestais. Desenhamos o site para que possa ser utilizada de maneira simples, gratuita, e temos muitos parceiros, fornecedores de dados e outros tipos de parceiros. Então, vamos falar em detalhes sobre estes tópicos, a cobertura de árvores da floresta tropical. E também vamos falar sobre o aumento da cobertura de árvores e a mudança neta que é desenvolvido pela Universidade de Maryland. O evento é possível pela participação conjunta da WRI, GFW e também na Fundação Bezos do Laboratório de Carbono. Eu gostaria de saber quem está aqui, quais são os seus interesses para conhecer vocês. Vocês têm que responder a enquete, eu vou ler as perguntas. Vocês conhecem Global Forest Watch? Sim, não? Conhecem o conjunto de dados da GFW? Sim, não? Em qual setor você trabalha? Pesquisa, governo, ONG, setor privado, desenvolvimento de projetos? Vocês podem responder? Okay, looks like we're slowing down. Muito bem. It's about 50-50. 52% Ainda estamos recebendo as respostas, 52% são novos, não conheciam GFW, então é um prazer apresentar para vocês. 47% já conhece, a maioria não conhece o conjunto de dados de cobertura florestal e há muitos participantes de ONG, setor privado e do setor de pesquisa.
Então, vamos concluir a So I'm going to enquete quickly share my screen and e give you eu vou compartilhar a an minha tela overview e of global warming. vou So just hold on one second. Bear with me while I find the share screen. descrever em termos gerais a Okay. GFW. Okay, hopefully you're seeing Muito the bem, screen. espero que vocês possam ver a minha tela Okay. So this is e que seja a tela correta, acho que So sim. you can go to Esse é o www.globalforestwatch.org site and follow along if you'd like, or save it for another time. But this is the landing page where you'll get to. globalforestwatch.org And then two e options come up. esse é o site The first one is a principal. map where you can visualize the data. There's also a Aqui dashboard temos where you o can get summaries and dashboard, o statistics of mapa, any country or region with many of your a source data. resumo, estatísticas de We also regiões, include our help países, center todos os dados where we disponíveis. have tutorials so you can Também access temos o centro this de one for more ajuda, information. And I also just wanted to point out under other tools that tutoriais, Global Forest Watch offers a suite of ajuda e tools outro tipo de from informações. Global Forest E Watch também outras Pro, which is for ferramentas. corporate Global stewardship, Forest Watch oferece Global Forest Forest Watch Watcher, a Pro, mobile que application é for para o alert monitoring, and Global monitoreamento, Forest Review, which is a living report of the e status of the world's forests, também which track indicators such Forest as forest Watcher strength. And e today Global we'll be Forest covering Review, que these é um two data relatório sets, sobre o estado also contributed das to our discussion florestas, today. que inclui muitos But dados, here we're going to go to the map. estatísticas e o So I'm going to conjunto click de dados sobre os quais vamos map falar hoje and here is where you fazem can parte visualize all the data that de is currently essa available on Global revisão. Forest Watch. The Esses left são side os dados lists all the disponíveis categories of na data we Global have. Force And by Watch. clicking Então, on na a esquerda category, tem you'll as see the categorias different de data dados available. disponíveis So I'll be e clicking on clicando tree nas cover data categorias and podem then acessar net os change distintos data. tipos de So dados first we'll click on net cover. disponíveis. Há And this is dados going de to come up cobertura with available de source data. árvores. Currently, this tree cover Temos, data set por from exemplo, cobertura de 2010 árvores. is on. Esse é o That's represented by the conjunto green color of the toggle. de cobertura To turn it entre on and off, 2000 e click the toggle, but 2010 there's also a legend para which shows ativar ou you which data is desativar os available dados. or currently on. I mean, which data is currently on. Podem And if you want to clicar turn any data off, you can just click aqui remove layer directly from the legend as well. So e we're going to vocês probably podem cover adicionar the second on this list, ou with cover, and you can start to see eliminar the distintas data currently. camadas. And also, Aqui here's the vocês legend. podem ver The os data dados is de cobertura de filterable. árvores de floresta So you can tropical. filter it by the tree cover percentage Também threshold here, depending podem on what you'd like that to be. filtrar And you a can also choose to porcentagem see it by hectare de or cobertura de meters, depending árvores on what e, you're e interested in. You can get the metadata information também by tem os clicking this little dados eye, em which gives you hectares, information about the metros, resolution, também informação the de geographic metadata. coverage, the source, Fazendo the clique e clicando content aqui, podem ver a citations, cobertura geográfica, a citations, fonte, license information, so all the a data do information about the data. conteúdo, And precauções, there's also a download todas as button informações if que you want to vocês access the data necessitam sobre directly. os So dados in this case, e também um we'll take link you to the Global para Forest Watch Open Data Portal. fazer And download you can choose dos different areas dados. depending on Nesse what your caso, data vão is. How to acessar visit. o This particular site de data Global tree cover Forest is Watch. being Às collected vezes in 10 by 10 vocês vão tiles, acessar so you can outras see what it fontes, looks like. mas esses são os dados de cobertura You can de also árvores perform on the que fly podem analysis to ser understand tree cover descarregados and em area of quadrículas de interest. 10 por So 10. if you Também a double click análise into an area, I'm para just doing ver randomly zooming right now, a and you área see na it qual becomes vocês têm populated. interesse. Então, podemos ver There's an aqui analysis tab where I'm que going to click on. You aparecem can os either dados. select Temos aqui a total análise, posso boundary clicar threshold for system aqui or river e basin, selecionar or you can click here to draw a shape limites on the map or upload your own data. políticos So I'm going to ou draw, so click draw, and add selecionar some points. And once my points are done, de I qualquer can close maneira, como estou fazendo agora, the adiciono analysis pontos, starting. faço clique duas vezes para fechá-lo e vocês And it'll give podem you ver como a information análise about that area. começa.
e vocês vão acessar as informações sobre essa área que escolheram. Para acessar as informações sobre ganho de florestas, simplesmente temos aqui o ganho de cobertura florestal. Eu cliquei nessa opção. Vocês podem ver aqui no mapa os pixels azuis. Aqui houve ganho entre 2000 e 2020. Podem ver, vocês podem mudar ganho líquido, o estado, o país, o distrito, e também é interessante essa opção de opacidade. Temos duas camadas agora, mas se vocês clicarem aqui, podem mudar a opacidade das camadas e ver os dados ou as duas camadas, conjuntos de dados ao mesmo tempo. Eu vou deter o compartilhamento da tela. Vamos falar no webinário sobre os dados e acho que agora vamos começar com a apresentação. Muito bem, obrigada. Então, eu gostaria de apresentar Fred Stoll, que é o diretor do Carbon Lab, e ele vai falar sobre o monitoramento de restauração, incluindo desafios, sucessos de restauração em grande escala. Fred, você tem a palavra. Muito obrigado, Gabriele. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Então, no monitoramento da restauração, muitas pessoas conhecem GFW, pelo monitoramento do desmatamento. Ah, próximo slide, por favor. É importante pensar no monitoramento da restauração nos próximos 5, 6 anos. Depende da restauração iniciativa 20 por 20, das muitas que prestam atenção ao monitoramento, e também há investimento no monitoramento que ainda é muito baixo. É necessário saber como fazer o monitoramento da restauração para começar a fazer o investimento. Próximo slide, por favor. É importante compreender por que por que o monitoramento da restauração é importante. O crescimento das árvores é difícil, de semente para se tornar uma árvore. Isso leva muitos anos. É um processo lento, espaço, e restaurado significa coisas diferentes para diferentes pessoas. E a restauração não tem, às vezes, protocolos, métodos consistentes na diapositiva, então há muito a que fazer. Agora vamos falar um pouco sobre as escalas do monitoramento. Temos a restauração, e aqui é muito importante pensar sobre os projetos. Os projetos são aqueles que colocam essas árvores diretamente na terra. Então, temos diferentes ferramentas em observância a 1 hectare. Então, temos, de fato, um movimento global nesse sentido da restauração, porque temos outra escala. E nos próximos slides, vamos observar um pouco mais sobre essas diferentes escalas, onde estão situadas as paisagens.
Temos um monitoramento na escala de projetos. Aqui temos que ter limites bem definidos sobre intervenção, temos que ter definidos objetivos específicos, como, por exemplo, as espécies que estão planejando plantar. Também temos que ter dados de alta resolução. E esses também serão os conjuntos de dados. E esses conjuntos de dados agregam dados de drones, né, dados de outros meios também. Então, esses conjuntos de dados têm que ser tidos, têm que considerar essa cobertura arbórea. Então, seguinte slide, a escala da paisagem. Essa é outra escala. O monitoramento da escala de paisagem, obviamente, é formado por muitas intervenções. E aqui vemos como podemos utilizar essas múltiplas atividades em uma escala de paisagem. Aqui podemos observar, por exemplo, e ter objetivos mais amplos no âmbito dos ecossistemas. E aqui podemos ver os dados rastreados por satélites. Então, nós temos essa cobertura arbórea de benefícios e de perda. Seguinte slide. Bem, então aqui nós queremos restaurar o nosso mundo. Queremos ter uma solução que se baseia na natureza. E isso também significa que temos que estabelecer objetivos, mas precisamos de dados concretos, saber quais são e saber esses lucros para que estabeleçamos um caminho adequado. Temos que ter em conta as escalas para planejar de fato. E agora chegamos ao último slide, temos aqui uma síntese. O monitoramento tem diferentes desafios. Eu, como profissional, em um começo, eu não entendia bem essa questão do monitoramento, mas depois vi que temos ferramentas bastante afins. E é de fato uma combinação de várias ferramentas. A escala sempre é muito importante, e ainda mais na restauração. Um desenvolvedor de projetos não pode fazer nada sem esses dados. Então, os projetos podem ter muito sucesso se cada país combinem esses dados com o trabalho dos profissionais, né, que atuam nessa área. Muito obrigada. Sorry, was muted. Of course, had to have that happen. Desculpem, estava mudo. Bem, vocês escutaram, o monitoramento pode ser desafiante, mas temos ótimas tecnologias para avançar. A seguir, eu quero apresentar Jessica Ertel, analista de WRI, e ela vai compartilhar conhecimento sobre a cobertura arbórea. Olá, muito obrigada. É muito bom estar aqui com vocês. Eu quero falar de coisas que, para mim, de fato, me apaixonam, que são os dados, as árvores, ser parte dessa equipe de monitoramento. E aqui eu vou apresentar para vocês o trabalho que realizamos junto à minha equipe. Hoje é muito fácil, temos muitos dados disponíveis e isso pode ser difícil de analisar. Então, temos que ter técnicas de análises importantes. Então, vou iniciar aqui explicando como chegamos
dessas 3 imagens que temos aí disponíveis na parte superior dessa tela para as de baixo. Nesse sentido, criamos representações dessas árvores, nesse sentido de refletir essa cobertura das florestas para monitorar. E nesse sentido, não podemos representar nesse sentido. Então, aqui temos paisagens agrícolas, sabemos que todos esses sistemas são bastante importantes e estão sendo restaurados a partir das comunidades locais. No entanto, estão subrepresentados, não podemos quantificar o potencial da restauração, as taxas de sequestro de carbono. Então, com o nosso trabalho, queremos melhorar as tomadas de decisão e, né, como podemos revolucionar a questão da restauração e monitoramento. Para começar, eu quero especificar alguns dados. Aqui temos esses dados de 10 metros para o ano de 2020, utilizamos Sentinel-1 e Sentinel-2 para realizar a segmentação de imagem e obtivemos 97% de precisão e 96% para os produtores. E aqui temos 4,3 bilhões de hectares de terra. Então, isso pensamos em critérios de altura e diâmetro das copas das árvores e com 5 metros de altura. Esse foi o que levamos em conta. Excluímos na vegetação madeireira menor a 3 metros e monocultivos como chá, café, açúcar, banana. Seguinte slide. Toda a capacitação e os dados se baseiam na interpretação de fotos de alta resolução. Utilizamos uma plataforma que se chama Collectors Online e, nesse sentido, realiza alguns dados e, com isso, podemos realizar algumas mostras identificadas por cada região com uma distância mínima de cada região. Nesse sentido, estamos muito felizes que nossa metodologia foi publicada em abril deste ano e alguns dados já estão compartilhados em várias páginas, então podemos ter noção da situação dos dados das regiões. O manuscrito também inclui comparações amplas entre os produtos das coberturas e compara os dados das florestas tropicais com conjuntos de dados de resolução média nesses dados. Aqui temos um exemplo de uma representação ampliada em uma paisagem agrícola. Aqui detectamos a maioria das florestas, temos sítios. Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver, por favor, vejam, por exemplo, algumas partes do mundo que estão disponíveis na plataforma Global Forest Watch, porque podemos ver como são essas diferentes situações. Aqui podemos estabelecer algumas estatísticas resumidas. Temos aí a porcentagem de terras aráveis e terras urbanas também, mais de 10% de cobertura em diferentes regiões. Então, essas estatísticas podem ser utilizadas para várias áreas de interesse. E aí, nesse sentido, estabelecer estatísticas nesse sentido. Isso também nos permite tirar conclusões que apoiem a tomada da decisão,
que em distintas escalas. Por exemplo, se pensamos em uma terra arável, os dados podem ajudar os participantes a entenderem onde priorizar áreas para plantar árvores e para reunir esforços nesses sentidos. Nas áreas urbanas, também podemos compreender melhor o papel e a contribuição das árvores nas áreas densamente povoadas e também planejar espaços verdes urbanos. Isso pode nos dar informações e distintos indicadores importantes, como a avaliação de recursos e outros sistemas de monitoramento, no sentido de socializar os dados disponíveis sobre a cobertura e aí construir indicadores para a Global Forest. Isso vamos realizar o próximo mês, e aqui podemos observar que temos duas versões no Global Forest Watch e no portal de dados abertos. Temos um conjunto de dados de 10 metros e também temos disponível outra versão de meio hectare. E isso eu mostrei também. E quando vocês têm acesso ao Global Forest Watch, vocês vão poder ajustar manualmente o que queiram. Os dados também estão disponíveis através do Google Earth. Sabemos que muitas pessoas utilizam essa ferramenta e podem juntar isso. Bem, aqui é, Aqui existem vários dados, produzimos blogs, materiais de explicações para que as pessoas possam entender de uma maneira mais didática e, nesse sentido, acessar os dados de maneira mais fácil e utilizá-lo para diferentes fins. E na próxima slide também podemos ver que temos uma tabela bastante prática que dá orientações sobre quais são os conjuntos de dados que podem ser utilizados por aplicativos específicos. Essa tabela dá as respostas que precisam ser sem ter como pré-requisito especializações técnicas, entre outros. No entanto, devido à resolução espacial e temporal, fosse melhor se vocês tivessem como referencial os projetos e utilizem para projetos de restauração, e eu quero mencionar as novas pesquisas que realizamos. Neste sentido, esta é uma representação visual de nossa pasta de investigação. Eu acho que grande parte de vocês estão familiarizados com as imagens. Aqui é o nosso produto mais integral. Nossa equipe está expandindo para reunir produtos entre 2017 e 2022. Estamos trabalhando nas estimativas de carbono e estamos buscando melhorar eh, a separação entre árvores plantadas naturalmente, utilizando outros recursos. E, nesse sentido, para melhorar a visualização, também é importante para visualizar as matérias-primas como cacau, café, entre outras. A seguir, percebemos que a produção dos dados anual pode melhorar as técnicas de processamentos, e aqui temos uma comparação entre os dados de Costa Rica e encontramos algumas lacunas de cobertura. E assim podemos melhorar a qualidade desses dados. E eu termino dizendo que todos os conteúdos apresentados hoje é um trabalho realizado em equipe, e eu agradeço muitíssimo para permitir que nosso trabalho seja apresentado e compartilhar os nossos dados. Queremos que esses dados estejam mais e mais disponíveis para mais usuários. Yes, and we've already got a lot of questions coming in. Some of them we'll answer
as they come in, others will answer live during the Q&A, especially if there's a lot Muito of obrigada, Jéssica. Muitas perguntas que foram feitas, que são similares, vamos respondê-las depois. Temos apresentado o conjunto de dados, a cobertura arbórea, e agora vamos conhecer o que é aplicado. E eu vou apresentar um colega de África, Eric Lins. Eu peço desculpas pela pronúncia. E ele vai falar sobre o processo de restauração, que é um esforço do país para trazer mais terras africanas ao projeto de restauração. O meu nome é Loris Eric Naganga e eu trabalho na Associação de Restauração e Monitoramento e vou começar com o nível continental, o desafio, compromisso, aplicação. Depois vou apresentar o caso de Malawi. A pesquisa mostra que a África está se tornando o continente mais degradado como resultado das práticas na terra, e mais de 65% de terras aráveis foram danhadas, e é crítico, levando em conta que a população da África cresce muito rápido, então muitos desafios relacionados com a insegurança alimentar, a perda de biodiversidade, conflitos no tocante aos recursos entre os distintos países. A África tem a oportunidade mais importante do mundo porque tem 750 milhões de hectares de terra disponíveis para a restauração. Então, levando em conta o desafio e a oportunidade, na cúpula de 2015, na África, a FR100 foi lançado. 30 países africanos se comprometeram com a restauração de 100 milhões de hectares. E de 2015 até 2023, temos crescido, são 34 países africanos e o compromisso é para 129,5 milhões de hectares. Temos aqui o compromisso dos distintos países em relação com os compromissos, como o Fred mencionou. Agora estamos no segundo estágio, ou a fase 2, que tem a ver com algumas partes que faltaram na fase 1, e esses esforços de restauração têm que começar nos 34 países, que seja possível medir a abrangência nessas 129 milhões de hectares. Levando em conta os dados de TTC, proporcionamos informações sobre a cobertura arbórea, como vocês podem ver no gráfico. Temos os distintos países e também distintas terras, segundo o tipo de terra. Podem ver as distintas dinâmicas nos diferentes países. Em nível continental, temos algumas aplicações nos distintos países. Em Malawi, em 2017, foi lançada a Estratégia de Restauração de Paisagens e Florestas Nacionais, e a estratégia identifica o que tem que ser feito e quem tem que fazê-lo. Se você clicar no ícone, podem ver uma das áreas críticas, o setor da agricultura. De 2017, foram implementados diferentes projetos em Malawi. Um deles é o projeto MCS, que tem muitos objetivos,
uma lista de 5. Um deles é aprimorar as unidades de monitoramento do governo de Malawi, utilizar a capacidade através de ferramentas e tecnologias e fazer monitoramento da cobertura arbórea através de distintas iniciativas governamentais. Foi desenvolvida, então, esta metodologia e o procedimento padrão. A estratégia era atingir pelo menos 6% da cobertura ou nos 50% das terras cultiváveis em Malawi em 2020 e 80% para 2030. Graças à metodologia e os padrões operacionais, foi possível estabelecer como era possível acessar os dados e como utilizar as ferramentas de código aberto para analisar e fazer mapeamento dessas áreas em particular e desenvolver estatísticas em nível nacional e subnacional. Assim, mostrar as tendências do que acontece. Estamos trabalhando, a Jéssica tem mencionado a produção de dados TTC. Foi possível fazer análise dos dados em 2020 e foi possível trabalhar na unidade nacional com os dados disponíveis. Você tem a palavra, Gabriele. Muito obrigada, Eric. Agora eu gostaria de apresentar Carla Quinteros e Eric Ortiz, do Ministério de Meio Ambiente e Recursos Naturais de El Salvador, um dos nossos parceiros que está implementando os dados de cobertura arbórea. A Carla, o Eric vão falar em espanhol, mas vocês podem acessar a interpretação para o inglês. Do anything about that. So, Carla and Eric, on to you to talk a bit more about your work. Para aquelas pessoas que falam inglês, tem que selecionar inglês no canal de interpretação. Muito obrigada pelo convite da Davi e a GFW. Vamos compartilhar o que temos feito com o seu apoio e vamos falar sobre instrumentos que temos desenvolvido, que apoiam a restauração e o exemplo de como foram utilizados os dados da GFW e o TTC. Faz parte do trabalho feito pelo Ministério de El Salvador, um país da América Central que faz parte ou tem proposto a declaração da década da restauração e tem compromisso com a restauração de 1 milhão de hectares. Próximo slide. Próxima. Então, como resultado, temos trabalhado distintos instrumentos que apoiam a declaração e permitem cumpri-la. Um deles é o planejamento de paisagens para desenvolver a restauração, que inclui distintos eixos ou linhas que guiam sobre como levar a cabo a restauração. Em El Salvador, quase 55% ou mais de porcentagem do território utilizado na agricultura. E um instrumento de política que apoia este tópico para manter incentivos ambientais, que também foi apoiado pela política desenvolvida pela WRI 2020 de acelerador de políticas e é muito importante no tocante à gestão de recursos ambientais e o programa está focado em 3 instrumentos: incentivos econômicos, não econômicos e desincentivos. Estamos trabalhando nos econômicos e não econômicos. Os 3 que vocês podem ver à direita são incentivos focados
na restauração de ecossistemas, mas praticamente para paisagens produtivas. São três que foram desenvolvidos e estamos fazendo o acompanhamento desses programas implementados. Outros instrumentos é a métrica para a valorização de ecossistemas e a WRI teve um papel muito importante apoiando com uma equipe de mentoria, como a qual construímos a métrica, baseada nas informações que tínhamos como país. Não foi necessário ter outras informações, mas utilizamos as informações disponíveis para definir a métrica. Pesquisamos distintas métricas utilizadas por outros países, como a Colômbia, Peru, Austrália, Estados Unidos, para definir com foco na cooperação ambiental, mas a métrica pode ser utilizada para definir lugares prioritários para a restauração. A métrica é composta de 3 elementos: área em hectares por qualidade, que tem 4 variáveis que estão na esquerda: remanência dos ecossistemas, as áreas de recarga priorizadas de alta, média ou baixa recarga, a significância estratégica, que são 3 instrumentos, a plantação por lei, também que foram estabelecidas como lugares prioritários de restauração, de conexão de biodiversidade e fauna, e também a questão da condição dos ecossistemas e agroecossistemas, que é um elemento que tem a ver a diversidade dos ecossistemas, e essa combinação proporciona unidades de biodiversidade, que são esses que vocês podem ver ali. Para esses instrumentos, tivemos o apoio da WRI, como foi mencionado, e a restauração é muito importante, está baseada nos instrumentos de políticas para que possa ser consolidada e desenvolvida em distintos níveis, com todas as instituições relacionadas, que é o que nós estamos pesquisando agora. Hola a todos, mucho gusto. Bom dia a todos, obrigado. Como a Carla mencionou, tivemos o apoio da WRI para utilizar os dados em escala global e ter esse exercício de fazer análise a nível de país. E vocês podem ver na tela as aplicações que foram atingidas utilizando uma série de variáveis. Por exemplo, o pagamento de serviços ambientais, que permite validar se o território é adequado para a aplicação desse programa de incentivos e desincentivos. Também o índice de significância ambiental, que permite categorizar os projetos, a classificação por ecossistemas, que é análise de cobertura, que como usuários ou planejadores queremos compreender como o nosso território é transformado, e a conectividade, o MCPA, que são esses corredores biológicos nas áreas onde priorizamos a conservação da vida silvestre. Isso requer de uma análise detalhada, e a GFW permite fazer monitoramento das mudanças que acontecem no tempo todo. Permite aprimorar o processo de análise. Aqui representamos como nós começamos com uma hierarquia de mitigação, de intervenção nos territórios,
e todos temos que ter um exercício de analisar as distintas iniciativas, as mudanças que podem ser feitos nos ecossistemas, intervenções nas coberturas, e seja qual for o processo de categorização, de planejamento rural, urbanístico, ou aplicação de incentivos e desincentivos, ou outros programas, eu posso utilizar as informações publicadas pelo Ministério. É possível utilizar os insumos de maneira gratuita. Agradecemos todos vocês que seja possível utilizar essas informações geoespaciais para fazer análise e também fazer pesquisa, porque esse é o próximo passo, fazer pesquisa para alimentar a base de dados local. Permite, então, tomar melhores decisões, como vamos intervenir de maneira proativa, eficiente no território e, ao mesmo tempo, o monitoramento e o planejamento. A restauração dos ecossistemas, agroecossistemas, é uma análise dinâmica, como o Fred mencionou. Temos uma análise nacional, regional e agora local. E o TTC permite a gente fazê-lo de maneira ágil, mas temos que ter esse sistema de monitoramento local. Então, Global Forest Watch permite fazê-lo. Temos a combinação de capacidades técnicas que permitam fazer o nosso trabalho melhor e desenvolver melhores estratégias. E como temos aplicado os insumos proporcionados pela WRI e a GFW? No próximo slide, podem ver a primeira aplicação. Próximo slide. A primeira foi dividir o território em regiões. Por quê? Porque na métrica de compensação, de restauração, de valoração de ecossistemas e paisagem, queremos evitar a dispersão de ações. Então, queríamos analisar como dividir as dinâmicas territoriais para que as ações estivessem focadas, fossem eficientes no seu impacto, não apenas atingir o crescimento, mas aprimorar a condição que a Carla mencionou, e também atingir esse monitoramento sobre o ganho de cobertura. E próximo slide. Ver como as dinâmicas urbanas em distintas escalas. Vocês podem ver como a área metropolitana de São Salvador, que é a nossa capital, começa a se estender no vulcão. Estamos no meio de um vulcão, então temos que ver como estabelecemos estratégias para que a expansão urbana não continue crescendo no vulcão. Temos que apoiar essa dinâmica, mudança de porcentagem de cobertura, que é muito importante e permite ver como as mudanças acontecem nas áreas urbanas. Também estamos fazendo análises de acordo com programas de incentivos, com sistemas agroflorestais, vendo como essas iniciativas melhoram as práticas agrícolas e nos ajudam a ver se há mudanças nessas coberturas. De que forma isso está controlando ou diminuindo a expansão urbana dentro desses sistemas? E no seguinte slide, e também nos sistemas, ver de que forma sobre em que esses sítios, essas propriedades conseguem proteger e restaurar essas áreas, porque são formas de mitigação dos perigos
para prevenir os desastres. Então, tudo isso estamos conseguindo com esses instrumentos que estão sendo La proporcionados. siguiente diapositiva. No seguinte slide, También creo que es também importante eu reconocer acho que é importante el reconhecer compartir experiencias. Estas experiencias que eh, muchas veces uno se da essa cuenta partilha de al llevar el descuento experiências del convenio em de que las podemos experiencias de los considerar talleres de nesses asesoradoras que tuvimos lugares con el de INRE y en otros proyectos encontros, países, en justamente, donde nuestros clientes fizemos lo está manejando oficinas de Brasil, como lo aceleradores, está manejando Paraguay, e como Chile, cómo outros cada uno de países, estos como dos Chile e países se adaptó Paraguai, como y en esses este lado países estão y de hecho adaptando essas ferramentas às también está suas nuestro ideias. É importante su também requisito estar siempre es suscribirse siempre inscrito a los e boletines informativos de aos ForceWatch, boletins porque mandan informativos, às informaciones cuando tenemos una newsletters, experiencia y porque eso sirve mandam de referencia. informações La respuesta atualizadas. de E GTC surgió é isso, por un enquanto um está boletín que llegó pensando, desde às INRE vezes a y pues resposta vem fue útil através para desses boletins nuestra eletrônicos investigación que en este recebemos, e sentido. aí Y pues facilitamos para esse ello momento de bloqueio quiero mental. E é compartir importante ver que estas visiones. somos Nos ayudan a ver multidisciplinares, né? E y podemos pues creo compartilhar que essas todos diferentes un proceso de mejora percepções. E continua. eu acho El que é GTC um processo de es algo aprimoramento que seguirá evolucionando. contínuo. También nuestra E eu métrica y también las acredito que isso vai aplicaciones que les seguir vamos a seguir dando. evoluindo de acordo com as métricas e dados que Creo vamos que pasó controlando, sí, colocando à disposição. Essa é a gracias. minha parte, eu agradeço muito. Great. Thank you so much. Ok, muito For obrigada. describing your use case. Muito obrigada mesmo por suas Next, we're going to exposições, move por on to Kitty contar Rizal, o que está who acontecendo is desde our seus last speaker territórios. in this series, and she's a senior Aqui research vamos associate passar at a the Fleming última Scout Lab and will be oradora. introducing Ela é data on tree associada à cover gain and also pesquisa net change. sênior This de was Carbon developed by Lab our partners e at ela the vai University of falar Maryland. sobre So, os Katie, lucros de on to you. cobertura arbórea e sua pesquisa na Universidade de Hi, Maryland. thanks, Gabby. You hear me okay? Bem-vinda, Kate. Great. Vocês me escutam bem? Yeah, so as Gabby said, I'll be giving an overview Bom, of two new data sets on global forest. obrigada. Como já foi Next mencionado, slide, vamos please. falar sobre Both o of lucro which, e a as Gabby mudança e a said, variação derive from líquida Forest Height da Dynamics cobertura data arbórea. provided to Como já us foi in dito, 2020 and produced by our partners at the é, University of Maryland's Global Land a Analysis and dinâmica de Discovery Center. altura arbórea, So the Forest data Height represent Dynamic, height é uma of trees at the pesquisa global que é realizada na Forest 2000 Universidade de Maryland e 2020, pesquisamos a altura da vegetação de 2000 a 2020 utilizando essa ferramenta, medidas de estrutura florestal e séries de tempo Landsat. Neste sentido, utilizamos essas métricas para árvores de mais de 5 metros, de mais de 30 metros pixel, como a altura definem, e isso é uma métrica que vai de acordo com a FAO. E aí, pensamos sobre as perdas, sobre os ganhos, e aqui temos produtos de Global Forest Watch, isso contribui muito para as pesquisas, e vimos um aumento da cobertura arbórea, vimos outros dados que estão na diapositiva, no slide, disponíveis, que foram realizados em 2020, tivemos lucros definidos e aumento de 5 metros e maior de 5 metros em 2020. O caso principal são áreas de cobertura arbórea e consideramos esse valor de 5 metros. Então, aqui podemos ver um exemplo, como já vimos anteriormente, tudo está disponível para todos vocês que queiram consultar. Seguinte slide, por favor. Se vocês têm acesso à plataforma, vão para a seção do painel de controle, o dashboard, e aqui temos o lucro de cobertura arbórea, e aqui vocês podem ver alguns dados globais no total. Houve 131 milhões de hectares que foram ganhos tendo em conta a cobertura arbórea em âmbito global. Neste sentido,
Globalmente, entre 2000 e 2020, houve 91% da cobertura arbórea surgiu por fora dos cultivos, de forma exterior. Então, vocês podem ver essas estatísticas em âmbitos nacionais e regionais para qualquer país, distritos e localidades também. Isso está disponível. Então, temos uma, uma aplicação desse conjunto de dados e, ah, e isso é para fazer um monitoramento dos objetivos da restauração. E aqui, por exemplo, temos essas ferramentas, temos aqui essas iniciativas que querem restaurar 350 milhões de hectares de florestas degradadas até 2030, e aqui podemos observar 6 milhões de hectares por ano que puderam ser ganhas, digamos assim, a partir desses processos de restauração. Então, vamos precisar de 22 milhões de hectares para chegar a essa meta para 2030. Aqui, nesse slide, podemos observar que o segundo conjunto de dados da cobertura arbórea de 2020, utilizamos os mesmos dados, nesse sentido de considerar a mesma altura, considerar essa extensão de cobertura arbórea, temos uma porcentagem de variação líquida entre municípios e países, podemos ver aí, e também mostramos que houve um lucro líquido, uma perda líquida ou uma variação neutra nessa cobertura arbórea. Então, aqui vemos aqui um panorama em âmbito nacional de variação líquida em cobertura arbórea. Aqui vocês podem observar, nos países brancos houve uma variação neutra, os de cor magenta foi perda, e essa cor roxa foram lucros. Aqui temos um filtro adicional, temos aqui muitos matizes nesse sentido, vemos lucros em âmbito subnacional, e nesse sentido vocês podem observar de forma mais detalhada esses lucros e perdas, esses ganhos e perdas. E, inclusive, no seguinte nível, que é em âmbito regional e municipal, houve ganhos e perdas significativas, e aqui vocês podem isolar de acordo com os problemas, com os casos de sucesso, que não podem ser vistos em âmbito nacional. Então, se voltamos aqui a esse painel de controle, ao dashboard, houve essa variação líquida. E aqui vocês podem ver algumas estatísticas à esquerda em âmbito global. Temos ganhos e perdas totais também. E também houve irrupções. Mas aqui vocês podem ter como uma imagem local sobre a dinâmica florestal. Na direita temos os dados nos âmbitos dos países. Aqui vocês podem ter um panorama nacional da mudança florestal nesse país. E aqui vocês podem escolher níveis mais detalhados por estados, por cidades. E aqui podemos fechar com alguns alertas. Então, a cobertura arbórea é um grande indicador para a restauração. Mas alguns dados não incluem árvores. E, neste sentido,
Claro, se estamos nos referindo a ganhos naturais de árvores, isso pode retroceder devido a uma mudança ou um evento climático. E muitas vezes temos que considerar os matizes, porque são árvores que crescem rápido, outras árvores que crescem mais devagar. Então, esses dados não detectam a cobertura arbórea escassa. Então, temos que considerar isso para pixels de 20 metros não são captados, e com esses dados, o tempo transcorrido e a detecção é entre 5 e 10 anos. Ou seja, antes que isso comece a ser detectado pelos satélites. Então, como já foi mencionado anteriormente, estão mensurando, monitorando esses avanços relativos à restauração. Mas a tecnologia em si, estamos melhorando pouco a pouco e devemos ter metas para progredir nas tecnologias de monitoramento. Então, a curto prazo, esperamos intervalos de 5 anos para os lucros e ganhos desses dados. E queremos ter uma trajetória muito mais específica desses dados, e a longo prazo, a Universidade de Maryland está desenvolvendo uma análise de cobertura de ganhos e perdas. Então, isso é tudo. Muito obrigada. Muito bem, obrigada, Kate. Bom, eu espero que isso seja útil para que tenhamos mais contexto. Temos várias perguntas de todas as apresentações. Obrigada pelas perguntas e podem continuar fazendo perguntas. Ainda temos tempo para um momento para fazer perguntas e respostas. E aqui estamos. Todos estão disponíveis, todos o que expuseram hoje estão disponíveis para pergunta. Vocês podem ver o chat de perguntas e respostas. Estamos monitorando isso. Vamos começar agora? Uma de nossas perguntas mais frequentes é como diferenciar entre florestas naturais e aquelas que foram plantadas como borracha, cacau, árvores que sejam mais de plantações. Então, esse eu vou fazer para Jéssica. Muito obrigada. Eu vejo que há muitas pessoas que têm interesse na separação entre árvores naturais e árvores plantadas. É importante salientar o que incluímos em termos de árvores naturais, o que fazemos, as pesquisas que fazemos no tocante à cobertura arbórea. Os dados TTC aos quais podem acessar através de GFW, excluímos o chá e, por exemplo, também árvore de banana, o plátano, não são árvores que sejam consideradas como árvores, mas outro tipo de vegetação. Então, avaliamos fenótipos de árvores, e uma das áreas nas quais estamos trabalhando, que fazem parte da pesquisa, é a separação de árvores incluídas na TDC. Então, se vocês observam um mapa, podem ver borracha e também palmeiras, assim como árvores agroculturais. Estamos fazendo uma classificação de imagens para
separar essa cobertura arbórea de árvores plantadas. Isso é feito em algumas geografias-chave e esperamos ter atualizações em 2024. Obrigada, espero que isso responda à pergunta. Pelo contrário, podem perguntar mais uma vez. Algumas perguntas sobre ferramentas de coleta de dados padrão para fazer monitoramento e avaliação dos projetos de restauração. Eu vou dar a palavra a Katie para que possa falar das ferramentas de monitoramento. I think given the all the nuances and somewhat of the complexity of monitoring restoration. Obrigada, Gavi. Acho que vocês mencionaram quais são as distintas características e matizes. Não temos uma ferramenta única, mas é uma combinação de ferramentas. Temos o site que foi desenvolvido sobre essas ferramentas de monitoramento da restauração. Vamos compartilhar o link no chat e ali vocês podem ver os passos de monitoramento para escolher os indicadores, quais ferramentas são boas, quais podem ser utilizadas para coletar dados, se você está no campo ou não, dos aplicativos que podem ser utilizados, segundo o tipo de restauração. Podemos utilizar uma ferramenta de amostragem. Se falamos de silvicultura, há muitas opções existentes para o monitoramento da restauração e também os dados baseados nos sensores remotos que foram apresentados hoje, segundo o tipo de restauração que queremos monitorar. Nesse caso, um conjunto de dados é utilizado como foi apresentado hoje. Tem no chat o link para acessar as distintas ferramentas. Há um grande interesse para escutar mais sobre os dados de cobertura arbórea tropical e o que vai acontecer no futuro. Pergunta sobre quando vamos ter os dados anuais, sobre carbono. Jéssica, você pode falar sobre isso? Sim, nós já estamos desenvolvendo dados para distintos anos, estamos esperando a publicação dos métodos, os dados vão estar disponíveis de 2017 até 2022. É difícil dizer quando vão ser lançados, mas provavelmente teremos novas atualizações em 2024. E no tocante aos dados de carbono, isso vai estar conectado com a plataforma Terman e provavelmente o ano próximo vamos compartilhar mais informações. Muito bem, então o ano que vem vamos compartilhar as informações. Uma pergunta para a Carla e para o Eric. O Ministério do Meio Ambiente de El Salvador considera a biodiversidade nas suas unidades de biodiversidade? Como eu expliquei, no conjunto de condições é incluída a diversidade de espécies do índice de Chano, que tem a ver com uma cobertura arbórea especificamente, mas o objetivo é trabalhar em 2024 para aprimorar essa métrica que inclua outros aspectos de biodiversidade e vamos trabalhar nisso. Muito obrigada. Muitas perguntas sobre como definimos as árvores. Não sei se a Jéssica, a Kate
Isso muda segundo os dados. Jéssica, você quer responder depois? Kate? Eu posso compartilhar como definimos as árvores. Há dois tipos de critérios, temos a altura e o diâmetro também. A altura tem que ser de 3 a 5 metros e também types of imagery to do that, and then also consulted regional forestry experts to ensure that we can use that criteria in labeling the training data. And then I think, as I mentioned, we exclude woody vegetation that's less than 3 meters in height, and then we're also able to exclude certain monoculture plantations. Neste sentido, Yeah, and for the gain and the net change e data, para there's os lucros e ganhos e as mudanças, os métodos são diferentes. Temos a altura das árvores, as medidas de modelo e também em base às imagens obtidas das terras, as definições para os dados é de 5 metros. Se temos menos de 5 metros, isso é um conjunto de dados do zero, e se é 5 metros é zero, e se é mais de 5 metros se considera uma cobertura arbórea. E é parte dessa cobertura arbórea nesse sentido. Mas a variável é a altura. Temos mensurações que vão de aproximadamente 3 metros como ponto mais baixo nesse sentido, com uma distância de 40 metros. Podem ser realizadas diferentes definições a partir dessa definição de altura, mas usamos essa variação de 5 metros, essa base, para que possamos definir na Global Forest Watch. Obrigada, muito obrigada. Tivemos algumas outras perguntas relativamente às espécies mistas, restauração de espécies nativas, falamos de diferentes plantações. Vocês têm alguma outra informação que pode ser incluída, Jéssica, dos diferentes tipos de espécie que podem constituir o que alguém quer monitorar? Relativamente às espécies, os dados de cobertura arbórea não diferenciam os tipos de árvore. Isso porque as espécies têm espectros particulares e isso poderia nos ajudar a identificar certas espécies, mas pode ser que haja diferentes variações dentro dos espectros de cada espécie. Isso faz com que a identificação se dificulte. Por agora, os dados não se diferenciam muito. Obrigada pelo esclarecimento. Eram diferentes perguntas relativamente às espécies de árvores. Também temos perguntas relativamente ao comprimento DR. Talvez Fred pode comentar um pouco sobre o que podemos comentar sobre esse comprimento? Sim. A União Europeia estabeleceu que matérias-primas não podem ser importadas e quais são as matérias-primas que causam esse desmatamento. Todos os países têm que examinar onde existem projetos de desmatamento em cada país e quanto custa. Não temos um conjunto de dados oficial na União Europeia, mas para cada companhia, cada empresa, dados podem ser utilizados, sim, desde janeiro de 2020, as pessoas podem identificar projetos de desmatamento.
se referem a milho, outras plantações, talvez seja difícil aplicar isso na União Europeia. É difícil dizer, bom, isso está acontecendo aqui ou não. Eu acho que os conjuntos de dados do Forest Watch podem ser utilizados como evidência, mas não é um conjunto de dados oficial para a União Europeia. Temos distintos conjuntos de dados que nos proporcionam evidências que demonstram que alguns atores não aplicam ou não têm desmatamento. Bom, muito obrigada, Fred. A seguir, temos uma pergunta que diz: acredita que utilizar a Global Forest Watch pode ser útil para monitorar esforços de restauração ou é melhor para fazer análises retrospectivas que podem escolher os lugares para restauração? Vocês têm uma resposta? Sim, claro. Se estão utilizando os dados da nossa plataforma, claro, podemos pensar em como os dados podem colaborar para a nossa compreensão potencial em nossas áreas e também podem ser utilizados para estabelecer referência para projetos de reflorestamento. E temos que mencionar que usar os dados requer validação desses resultados. Temos que, usando esses dados, é necessário que os projetos de plantação tenham começado os 3 ou 5 anos de 2020 para que possamos detectar. E o projeto teria que ter iniciado em 2015, entre 2015 e 2017, para poder detectar esses dados nas imagens satelitais. Pode-se estabelecer uma linha de base para os projetos utilizando os dados de 2020 e esperamos que ao lançar os dados anuais no próximo ano, espero que seja possível mensurar esses avanços. Então, essa é uma maneira de utilizar a plataforma de Global Forest Watch com os dados disponíveis. Obrigada, Eric. Eu vejo que sua mão está levantada. Você quer compartilhar alguma coisa? Sim, obrigado. De fato, nós também estamos utilizando essa ferramenta para monitoramento. No entanto, como Jéssica já falava, só se pode ter uma visão de meio e longo prazo, porque no primeiro ano não pode se ter essa noção. Por outro lado, essa análise local, criamos esse levantamento da linha base para colaborar com esse monitoramento. E podemos cruzar com outras plataformas. E depois podemos estar voltando a analisar 3 anos, enfim, para percebemos um incremento nessa imagem de cobertura. E é isso que estamos implementando e adotando como processos internos como Ministério do Desenvolvimento Interno para a Restauração. Great. Muito Okay, bem. we have time for one last question. Ainda temos tempo para uma última pergunta. This one is for Carla and Eric. Essa é para How Carla e are para the Eric remnants também. of the ecosystem Como? being defined? And what are the Como values vocês to determine, trabalham? what it is in each of them? Como definem os ecossistemas para definir o que cada ecossistema inclui? Sim, o que se fez para determinar essa informação. Temos uma cartografia gerada desde os anos de 2016 e 2018 e ver de que forma o que se registrou nessa cobertura foi mudando até ter uma cobertura final para o ano de 2020. Essa cobertura final para estabelecer esses remanescentes dos ecossistemas depende das porcentagens que isso representa em âmbito total de área de cada país. E para saber quanto permaneceu desse ecossistema, ou seja, os remanescentes desse ecossistema. Então, temos que ver quais foram as estratégias de proteção dentro desses perímetros,
os ecossistemas de coníferas ou as florestas de coníferas, os pinhais. Estamos estabelecendo estratégia e ações de restauração para essas áreas. Outros tipos de florestas, os inundáveis também são outros tipos de ecossistema. Então, temos ecossistemas de alta remanescência. Então, é dessa forma que estamos analisando os remanescentes dos ecossistemas, mas talvez para complementar, outra coisa foi o Inventário Nacional de Florestas. E esse inventário foi realizado uma varredura do país, onde temos várias áreas que foram identificadas e que nessas áreas constavam os bosques, e isso incluía o cultivo de café. E dentro desse cultivo e desse tipo de bosque, determinadas quantos hectares, quais eram as condições desse tipo de florestas. Então, essa informação também foi cruzada com aquela que Eric mencionou, que consideramos desde 2001 e 2011, que são os tipos de ecossistema. Isso para obter esses dados de ecossistemas remanescentes, então temos que ter aí um valor. Então, quanto mais protegida é o ecossistema de baixa remanescência ou remanência. Okay, thank you. Muito This is the obrigada. final question, and this one's Bom, for, essa é a Eric, última pergunta e é could you talk a para little bit Eric about Lawrence, the perdão. methodology for doing these Você pode measurements in falar the um context of pouco AFR do 100? que vem a seguir em relação à metodologia? Sim, claro. A maioria dos projetos de restauração estão em sistemas de silvicultura. Essa metodologia seria ideal para monitorar os projetos de restauração que estão ocorrendo nesses sistemas. Agora queremos aplicar essa metodologia em diferentes países, especificamente países como Ruanda, que tem 90% dos projetos de restauração baseada na silvicultura. Dessa forma, esperamos que isso se aplique em toda a região da África. Muito obrigada, isso é tudo. Muito obrigada por ter participado, assistido. Obrigado às pessoas que falaram, aos oradores. E esperamos que essa conversa tenha sido muito informativa. Tivemos várias perguntas. Se não podemos responder as perguntas que vocês realizaram, vocês podem entrar em contato conosco, podem enviar um e-mail, podem enviar uma mensagem no chat, também podem acessar nosso site. Então, queremos conhecer vocês, queremos interagir, essa retroalimentação que vocês nos dão, nos servem para realizar nossos desenvolvimentos de projetos, pesquisas. A seguir, vocês vão receber um questionário sobre isso para saber, para ter esse feedback.